pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um podcast Inclusão da Questão. Eu sou a Fer, prazer. Aproveite e já se inscreva no nosso canal para a gente poder impulsionar cada vez mais a inclusão para todo mundo. Hoje a gente tem um tema muito forte para falar e uma mulher que representa muita coisa aqui no meu lado e que eu estou adorando bater papo com ela. Uma pessoa que é advogada, que tem um conhecimento maravilhoso e tem conhecimento, inclusive conhecimento de causa. E a gente vai falar de um assunto muito importante que foi muito comentado aí na mídia e eu chamei ela para conversar comigo porque realmente ela pode falar com propriedade. Mas antes disso, eu quero pedir para você dar aquele like, dar aquela força, né, pra gente funcionar cada vez mais a inclusão e agradecer aos nossos patrocinadores, porque se eu tô aqui é porque eles acreditam no nosso trabalho que nós fazemos com a inclusão. Então eu quero mandar um beijo a todos e agradecer por tudo. Valeu? Vai! Oferecimento: H-Dalfi Empreendimento Imobiliários. Tem no seu DNA a busca incessante pela qualidade e inovação. Tem em seu portfólio os condomínios Quinta do Golfe e Georgina Pisnas Park. Cocan, muito mais café solúvel. Desde de 1970, trabalhando sempre para oferecer café solúvel de qualidade, com aroma e sabor superiores. Presente em mais de 35 países. Supermercado Tridico. Seja um cliente Tridiclube. Baixe o aplicativo e tenha ofertas exclusivas. Escola Gracie Premium. Professor Alexandre Kikuchi. Doutor Prajá. Lubrificantes Grossi. Clínica Interviva. Igor Lorenzato Assessoria Esportiva. Ateliê do Conhecimento. Sorveteria Elite. Clínica Estimular. Escritório Lisandra Oliveira. Forleb Farmácia Conceito. Doutora Paula Colsenza Endodontista. Obrigado a todos os patrocinadores. Um beijo no coração. Obrigado por tudo, gratidão. E vamos continuar fazendo nosso trabalho. Estamos aqui com um propósito pela inclusão. E obrigado por confiar nesse projeto do podcast. Bom, mas agora, sem mais delongas, que eu estou muito feliz, eu vou pedir para que ela se apresente. Coordenadora, boa tarde, minha querida. A palavra é com você agora. Muito obrigada, Fer. Muito obrigada a todos que nos assistem. Meu nome é Claudio Norelis Tobias, sou advogada, especialista em Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. Eu estou presidente do Conselho Municipal Afro, daqui de São José do Rio Preto, e também sou líder do Comitê de Igualdade Racial do Grupo Mulheres do Brasil. Ah, é? Também das Mulheres do Brasil? Que legal! Estou líder do Comitê de Igualdade Racial do Grupo Mulheres do Brasil, mas também tenho uma caminhada ali na OAB, nas comissões dos direitos humanos das mulheres e na comissão da igualdade racial. Então, quer dizer, é uma maneira da gente sempre estar trabalhando esse tema da inclusão, da diversidade. Então, eu sempre que tenho a oportunidade, eu mergulho nesses assuntos por meio desses espaços, desses ambientes que nos é dado, né? Que nos é colocado à disposição. Com certeza, então, e a gente tem que fazer valer, né? Aonde que eu conseguir contribuir, Fer, eu tô lá. Olha, eu acho que esse assunto a vida dela, o que ela faz, daria muitos podcasts. Então eu já vou convidar ela para vir outras vezes, porque tem muito assunto. Eu virei, com certeza. Já me sinto convidado. E o espaço é teu, meu amor. Mas a gente vai falar, já que a gente já tá no final do ano, que teve conscientização, né? E vai ter também ainda. E conscientização da pessoa negra é um assunto muito importante. E no Enem, o tema do Enem foi muito importante, né? Fala um pouquinho pra gente, por favor. Foi muito importante esse impulsionamento que o Ministério da Educação fez, né, nesse último Enem, que aconteceu no dia 3 de novembro de 2024. Quando ele traz para os seus candidatos discorrerem sobre as dificuldades, né,
da manutenção da herança africana, quais são os desafios para a manutenção da herança africana para o nosso país, ele está dizendo para que nós, sociedade, para que nós, brasileiros, olhem para esse tema com uma lente mais aumentada, né? Porque para aqueles que até então não entendeu que o assunto relacionado à diversidade, que os assuntos relacionados à inclusão é importante, importa sim, a prova de domingo custou muito caro, Fer. Mas para aqueles que já entenderam, com certeza discorreram com muita leveza e saíram muito tranquilo dessa prova. Porque já sabe do assunto, ou pelo menos viveu na pele, né? Já viveu na pele, sabe do assunto e entendeu a responsabilidade, porque todos nós temos uma função social. Com certeza. Todos, absolutamente todos temos uma função social e estamos aqui para alguma coisa. Então, é necessário que todos, absolutamente todos, se responsabilizem com de fato os resquícios, né? Os desdobramentos desse período tão nefasto da nossa sociedade, que foi o período da escravização, né? Perfeito. Você sabe, quando eu vou fazer uma palestra, eu falo para as pessoas assim: quantas pessoas com deficiência estudaram junto com vocês? É importante essa pergunta. Quantas pessoas negras estudaram com vocês? Porque é estrutural, né? É estrutural. A deficiência é estrutural, a escravidão também é estrutural, né? Exatamente. Então, a gente precisa olhar ao nosso redor e sair dessa bolha. Não dá para normalizar a falta de pessoas com deficiência ao nosso lado. Não dá para normalizar a falta de pessoas negras do nosso lado. Não dá para normalizar a falta de pessoas indígenas, de mulheres ao nosso lado. Quando eu normalizo isso, eu abro precedente para que eu entenda que o mundo é estruturado e é mantido única e exclusivamente por uma classe que a gente sabe que não é. Né? Então, você só mantém aquele padrão. Aquele padrão, que não é o padrão verdadeiro, não é o padrão que existe. Essa padronização do homem branco, hétero, classe média alta, ele não existe. Se algum dia existiu, na verdade, ele se perpetua porque ele se mantém nesses espaços de autoridade e poder. Né? Na verdade, é por isso que ele se mantém. E é por isso que nós estamos aqui. Para que haja mulheres, para que haja pessoas com deficiência, para que haja negros nesses espaços, para que a gente possa ter uma sociedade mais diversa. Senão a gente não avança enquanto sociedade. Perfeito. E o que você acha que falta mais para mudar? Porque foi colocado no Enem. Você acha que falta mais políticas públicas? Você acha que falta mais o quê para ter essa mudança na sociedade? Para que realmente aconteça mais impacto, assim? A efetiva execução das normas. Nós temos a Lei 10.639, desde 2003, que prevê a educação da cultura e da história afro-brasileira e africana dentro das escolas. Quem está cobrando isso dos nossos governantes? A gente precisa cobrar. Se você, pai, não se incomoda com a falta da aplicação dessa lei nas escolas, a gente está diante de um grande problema. Porque se a lei já existe, e isso porque a gente não está nem considerando a Constituição Federal que prevê lá no artigo 215 já o que essa lei veio mais tarde prever, entendeu? Que é a aplicação né, da cultura e da história de toda a população brasileira. Então nós não estamos aqui só para contar a história do Brasil a partir da perspectiva dos colonizadores, dos europeus. Perfeito, porque na época, não sei se na época, eu acho que a gente deve ter mais ou menos a mesma idade, eu não tive essa disciplina. Não, nós não tivemos. Quando eu aprendi história, o que eu aprendi no livro de história eram pessoas negras, retratadas de uma maneira desumanizada, acorrentada, sendo chicoteada e explicando pra gente que os negros são escravos e não pessoas escravizadas e que, tecnicamente, eles romantizaram essa escravização como se tivessem vindo do seu continente africano pra cá porque queriam trabalhar, ainda que fossem em situações indignas, né? Então, miseráveis. Então, na verdade, quando eu tenho uma lei que obriga, porque a lei 10.639, ela obriga a aplicação da história. Isso foi
foi quando essa lei veio depois da gente, que a gente estudou, e ela é recente? Essa lei foi depois do nosso estudo, que essa lei é de 2003, né? Nós devemos ter a mesma idade, então nós não estudamos com essa lei. Eu não tenho 41. Eu tenho ali, sabe? 30 e alguma coisa. 30 a mais, eu costumo dizer. Ô Fer, essa lei, ela é de 2003, mas a Constituição já previa isso. E nós estudamos dentro da Constituição de 88. Então, se a gente for analisar, existe um marco legal que prevê uma educação antirracista. Então, em que pese a lei 10.639 ser uma lei recente, tecnicamente recente, que a lei já tem mais de 20 anos, Verdade. a gente já tinha uma Constituição. Quando tornamos democracia, Perfeito. já houve a previsão. Perfeito. E aí, essa lei veio para complementar, mas a gente pode dizer que hoje nós temos uma defasagem de aplicação dessa lei de qualquer coisa em torno de 70% dentro das escolas. E as escolas que acontecem essas aplicações, muitas das vezes, vêm de iniciativa do próprio educador. Porque quer colocar ali, então ele coloca porque ele quer colocar. Ele já entendeu, entendeu? E ele quer formar esse adulto, ele quer formar esse cidadão para que ele possa alcançar lugares diversos, Então lugares... não é obrigatório? Não é obrigatório? A aplicação da lei é obrigatória. E por que muita gente não colocou em prática nas escolas? Ou já está sendo... A lei, ela não é uma realidade dentro das escolas ainda, a verdade é essa. A lei não é uma realidade. E por que a lei não é uma realidade? Porque a lei não interessa a todos. Então, quer dizer, é igual a inclusão, na teoria é lindo, na prática é outra, né? Na teoria é lindo, mas na prática é outra. Por que ela não acontece ainda? Porque muitas das vezes os gestores da escola, o próprio secretário da educação, ou seja, todos aqueles que estão acima desse professor, não cobra, não dá suporte para que eles possam também, né? Perfeito. Porque é isso, não dá para condenar aquele professor. É toda uma cadeia, entendeu? Então, se essa prefeitura, se esse secretário, se esse gestor da escola não consegue dar esse suporte para esse professor, cobrar desse professor, né? Dar o suporte, bem como cobrar, a gente não consegue avançar. Perfeito. A lei continua só dentro do código fechadinho ali. Fica sem só ser na teoria. aplicada. Fica- Aí acontecem situações, como aconteceu agora, onde o MEC exigiu no Exame Nacional de Ensino Médio o conhecimento acerca dessa herança. Perfeito. Muitos alunos freiam, brecam ali. E a gente sabe a importância que tem a redação na prova do Enem. Tem um peso... Né? Peso 2. Exatamente. Então, quando o Ministério da Educação faz essa movimentação, eu acredito que o Ministério da Igualdade Racial ele vem junto com isso, ele faz com que a sociedade, porque o Exame Nacional do Ensino Médio, ele atinge a toda a sociedade. Pessoas brancas, pessoas negras, pessoas pobres, pessoas ricas. Perfeito. Então, ele faz com que todos Perfeito. comecem a entender, quem não entendeu ainda, e quem já entender, a propagar, né, a multiplicar esse conhecimento. Peraí, estamos falando sobre a herança daqueles que estavam aqui, que construíram esse país. Porque as pessoas negras, os escravizados, né, eles têm uma história sem o Brasil. Nós temos essa história sem o Brasil, que nos é negada. Mas o Brasil não tem uma história sem os negros. E por que essa história não é tratada? Que perfeito, cara. Nossa, que ótima reflexão. Por que essa história não é tratada devidamente, contada a partir não do olhar do colonizador, Não, nem do branco. a partir do olhar das pessoas negras, a partir de livros de autores negros. É assim que nós vamos avançar. Perfeito. É assim que nós não vamos ver os nossos alunos, os nossos candidatos, os nossos filhos esbarrando numa banca tão importante como é a banca do Enem, Fer. Perfeito. Perfeito. É isso. Perfeito. Se você fosse fazer a redação, como é que você faria? Ah, com certeza eu usaria vários autores, como Conceição Evaristo, né? Conceição Evaristo. Carolina Maria de Jesus. Então eu usaria vários autores para poder embasar e dizer que a herança, para a gente tratar desse assunto, primeiramente a gente precisa tratar da questão do racismo. Né? É uma herança negativa que esse Perfeito. período deixou para nós. Perfeito.
Então nós teríamos que tratar sobre o racismo. Perfeito. Depois nós teríamos que tratar a forma em que isso estruturalmente se perpetua no nosso país, né? E depois não tem como tratar nessa redação dessa questão que eu tô te falando agora. Se eu não souber que existem autores negros aqui que dão base à nossa educação, como Bárbara Carini, dentre outros autores, né? A gente não consegue, obviamente, né, discorrer sobre um assunto. Então, quando eu trato desse assunto que foi ali imposto pelo Enem, eu preciso entender que o Brasil foi um país que foi o último da América Latina a abolir o período de escravização. Então, isso precisa ser trazido dentro das escolas, não de uma maneira desumanizada como eles tratam. E nem romantizada. E nem romantizada. Eu acredito aí. Não romantizada. Porque, na verdade, o que acontece? Eles tratam das pessoas negras como se eles tivessem fadado à escravização, né? Eles não tratam aquilo como uma responsabilidade, na verdade, dos brancos que colonizaram e escravizaram essa população. Perfeito. Eles tratam aquilo como se, na verdade, fosse uma intenção, Perfeito. uma vocação, uma vontade. Não. Então não tem como a gente tratar do assunto que trouxe na prova do Enem sem pensar nesse período, sem pensar que o racismo ele existe e que o racismo ele pode mudar de face, mudar de estrutura, mas o racismo ele continua sendo o mesmo, ele continua sendo visceral, ele continua evidente. A gente não o racismo ele não acabou com 136 anos de abolição do período de escravização. Não. Ele não acabou, ele continua, como você diz, estruturado, enraizado na nossa estrutura social. E quais heranças que você acha que disso tudo deixou pra gente? Quais seriam as principais heranças que deixou no dia a dia pra nós? Eu costumo questionar, Ofer, inclusive... Boas e ruins, né? Inclusive, eu costumo questionar que fala-se muito da herança desse período de escravização para as pessoas negras, né? Mas e as pessoas que se beneficiaram desse período? Qual é a herança das pessoas que construíram as suas riquezas em cima de mão de obra escravizada? Perfeito. Muitos não falam disso. Perfeito. Mas quem escravizou essa parte da humanidade, Perfeito. elas refletem e reverberam e recebem até hoje os lucros, os louros, Perfeito. a herança desse período Perfeito. nefasto da nossa sociedade. Perfeito. Então, a nossa herança a gente sabe perfeitamente qual é. É a falta de acesso, né? É a desumanização, é a marginalização, né? Que é tudo que o pessoal... É a falta de representatividade. Então, a nossa herança é muito fácil de se notar. Você acha que seria muito parecido com as pessoas com deficiência? Mas eu acho que é muito parecido, não é? É muito parecido, entendeu? Porque é a invisibilidade, né? Na verdade, nós estamos falando da invisibilidade. Perfeito. As pessoas deficientes, elas também... As pessoas com deficiência, elas também estão nesse lugar. Com de certeza. falta de visibilidade, de falta de ações afirmativas. Com certeza. Não sei se você sabe, mas assim, antes assim, bem antes, e não é antes, lá em 1800, não, em 1930 o Hitler mandava matar quem nascia com deficiência. Sei perfeitamente disso. Então é isso. Sei perfeitamente. Então, uma pessoa que nascia com deficiência era morto, era segregado, porque achava que era coisa do mal. Ele demonizava a pessoa, né? Não tem como falar que a gente, de certa maneira, lá na frente, as nossas histórias se cruzam. Não tem como. Não tem como dizer, Fer. Porque é uma forma de exclusão. E é uma forma de manutenção do pacto, né? Cida Bentes traz isso muito evidente no livro, O Pacto Narcísico da Branquitude, né? Na verdade, é a manutenção do poder. Então, nossa, depois eu quero o nome desse livro, cara. O Pacto Narcísico da Branquitude. Nossa, que legal. Cara. Ela retrata isso, que é a manutenção das mesmas pessoas no poder. Quando a gente verifica quem são essas mesmas pessoas, é o homem, né? Branco, hétero, de classe média alta. Então, tudo que for diferente disso merece a exclusão.
Entendeu? É colocado à margem. Então, não tem como dizer que nós estamos falando também das pessoas negras, mas nós estamos falando das pessoas com deficiência, nós estamos falando dos indígenas, nós estamos falando, obviamente, das mulheres, né? E quando a gente faz esse recorte para a mulher negra com A deficiência... vulnerabilidade é muito mais alta. Exatamente. Exatamente. Nossa, daria uma dissertação, hein? Daria. Olha, se um dia você quiser fazer um projeto desse, me chama. Vamos fazer. Já estou lhe convidando, Fernanda. A gente sempre conversa. Já estou te convidando. Aonde se cruza a pessoa com deficiência e a negra. Se a gente interseccionalizar, Nossa! a gente cadê? Cara, não Cadê essas pessoas nesses espaços? Não livre isso aí, cara. Cadê? Nossa! Cadê essas pessoas nesses espaços de autoridade, de liderança e de poder? Nós não temos. Cadê as mulheres? Cadê as mulheres? Cadê as mulheres com deficiência? Cadê as mulheres negras? Cadê as mulheres negras com deficiência? Cadê? Onde estão? Então, quem faz as leis? Não é uma mulher negra, não é uma mulher deficiente. Não é um homem negro, não é um homem deficiente. Então, como que eles conseguem pensar leis para nós? Não consegue. O que me incomoda muito é que falta muita falação de quem tá ali falando em relação ao negro e falando que quem é deficiente. Eu acho que tem que ter uma coisa dupla. Eu acho que tem a gente que tem que ser chamado para falar. Porque nós temos um lugar de fala. Exatamente. A gente tem que conversar com toda uma sociedade. Mas primeiro eu acho que deveria ser voltado para nós. Né? E aí todo mundo se conversar. Eu custa diálogo. dizer que é o seguinte, para a gente avançar enquanto sociedade, Fer, a gente precisa, obviamente, ouvir quem de direito. Se nós estamos falando sobre questão relacionada à questão de raça, então a gente precisa colocar o negro ali para sentar para dialogar. Se a gente está falando questões relacionadas à pessoa com deficiência, não tem como eu poder falar acerca do tema se eu não tenho esse domínio, tá? Só que a gente precisa lembrar de uma coisa, eu também gosto muito dessa frase de Djamila Ribeiro. O lugar de fala, todos nós temos um lugar de fala. Perfeito. E esse lugar parte do lugar social onde a gente está. Eu li então, livro, viu? Nossa, você leu esse livro, né? Leu. Aquele livro é livro de cabeceira. Por Amém. quê? A gente precisa, sim, estar nesses lugares, porque as nossas histórias têm que ser contadas a partir da nossa realidade. Da nossa ótica. Da nossa ótica, exatamente. Sobretudo, as pessoas que não estão nesse lugar onde nós estamos, esse nosso lugar de fala, elas precisam se responsabilizar. Até porque elas estão lá. Entendeu? Então, para que a gente avance enquanto sociedade, essas pessoas que estão lá, elas têm que ser responsabilizadas. E aí eu custo dizer que, eu aprendi também recentemente, que a gente precisa de pessoas responsáveis e não aliado. Porque o aliado, ele vai até o caminho que lhe convém. Até onde é importante para ele. Depois ele abandona a nossa mão. As pessoas que são comprometidas com as causas das pessoas com deficiência e das questões relacionadas à raça, sobretudo gênero, elas têm isso como pauta. Então elas vão levar em qualquer lugar que elas estão. Então, de lá da onde elas estão, elas têm um lugar de fala delas, sim. Perfeito. Então a gente precisa que elas falem, só que elas precisam deixar que nós falamos. Temos voz para falar. Entendeu? Então, para eu falar acerca da negritude, precisa ser uma mulher negra, precisa ser um homem, precisa ser um homem negro. Para falar acerca das questões de pessoa com deficiência, precisa ser uma pessoa com deficiência. Perfeito. Um homem, uma mulher, precisa ser. Não tem como. Perfeito, né? Perfeito. Assim a gente fala, assim seria o nosso ideal. Seria o nosso ideal. A gente sabe que não é, né, Fer? Mas nós estamos aqui para romper essa bolha e quebrar essa estrutura. O projeto do podcast é justamente isso. A gente poder falar das coisas. Poder levar informação, poder levar inclusão. Isso é importantíssimo. Porque deixar na teoria e não colocar em prática. É importantíssimo. Não nada. Entendeu? Como a gente pôde normalizar por tanto tempo a falta de professores, de gestores, de palestrantes, pessoas com deficiência? Como? Eu nunca tive, eu nunca ouvi uma palestra
na minha escola, na época de graduação, na época de... Enfim, eu nunca tive um professor. E onde estavam essas pessoas? As pessoas existem. Elas não apareceram agora porque virou moda, porque é bonito. Não é, elas existem. Não, e faz tempo. E faz tempo. Desde que o mundo é mundo. E faz tempo. Desde que o mundo é mundo, a gente existe. A gente tá aqui, inclusive contribuindo de maneira massiva para a sociedade, inclusive. Perfeito, perfeito, perfeito. E o que você acha, só pra já ir finalizando, das cotas? Das cotas, tanto para as pessoas. Porque tem muita gente que fala, porque ajuda, não sei o quê. Né? Na hora de colocar pardo, preto, na hora de colocar as coisas lá, tem que ter cota de deficiente. Explica por que precisa. As cotas nada mais é do que uma das partes, das ações afirmativas que faz com que eu e você hoje estejamos aqui. Em que pese, de repente, a gente não ter sido... nós não chegamos até aqui provenientes de cota, como foi meu caso, provavelmente pode ser que tenha sido o seu também, mas a gente sabe que muitas das pessoas só chegaram aqui por conta das cotas. E por que ela é importantíssima? E eu falo mais uma vez, as cotas não é nenhum tipo de esmola, não é uma forma de tirar o direito do outro. As cotas nada mais é do que uma reparação, uma forma de equilibrar. E toda vez que eu trago esse assunto, eu costumo dizer, por exemplo, que lá no período de escravização, os europeus receberam cotas. Porque eles não vieram para cá, não imigraram da Europa para cá para ficarem jogados à própria sorte. Eles ganharam terras para estar aqui. Então, as cotas não é uma coisa das pessoas negras nem das pessoas com deficiência. As cotas já existem faz muito tempo, entendeu? E as cotas, elas não existiriam se a gente estivesse numa sociedade igualitária. Como nós não estamos, porque ela precisa equiparar essa balança. Igualitária com equidade, né? Com equidade, a gente não pode esquecer. Não pode esquecer que além de igualitária, ela precisa ser equitativa. Entendeu? Então, a gente não estaria falando disso se lá atrás, quando houve a abolição da escravidão, por exemplo, eles tivessem... Olha, estamos abolindo a partir dessa lei, uma lei, diga-se de passagem, com 2 artigos, um abolindo o período de escravização e o outro revogando todas as disposições contrárias. Mas ninguém preveu assim, ó, a partir de agora vocês estão livres. Vocês vão ter aonde estudar, vocês vão ter moradia, a partir de agora essa terra é de vocês. A partir de agora vocês vão receber pelo trabalho de vocês, então isso vai dar a vocês a condição de comprar o seu alimento. Ninguém previu nada disso. Simplesmente esses 2 artigos jogou essas pessoas à própria sorte. E essas pessoas ficaram até lá, quando houve a lei de cotas, lutando com a força do seu braço. Então, na verdade, a lei de cotas é uma reparação para aquelas pessoas que teve, assim como as pessoas negras, as pessoas com deficiência, teve por muito tempo se mantido na invisibilidade. Então, para que essas pessoas partam e consigam concorrer de forma igualitária, a gente precisa, sim, da promoção de lei de cotas. Ela precisa existir, porque nós não partimos do mesmo lugar. Nós, negros, por exemplo, partimos de 400 anos de atraso. Imagina as pessoas com deficiência também. Entendeu? Então, a gente não está partindo do mesmo lugar, nós não estamos partindo do mesmo ponto de partida. Então, a lei de cotas, ela está aqui para isso. Para regulamentar e, sobretudo, para tornar essa escada menos longe, né? Torná-la mais aqui, ó. Mais equilibrar essa balança, porque ela tá assim. Porque eu morro de cada um, eu morro de cada um, né? Exatamente. Exatamente. Então, a lei de cotas, ela é uma necessidade. A sociedade, hoje, se tornou mais equitativa, mais igualitária, mais diversa nos últimos anos por conta da promoção da lei de cotas. Então, ela não é uma como que fala? Ela não é só uma ação afirmativa, ela é uma necessidade. Ela é uma necessidade, entendeu? Então, nós não estamos aqui para poder falar qualquer coisa ao contrário disso. Porque a gente está tirando direito de outras pessoas. Se nós chegamos até aqui, de repente, sem essa cota,
que foi o nosso caso, mas tem muitas pessoas que só chegaram até aqui por conta das Por cotas. conta das E cotas. pra gente chegar até aqui também não foi fácil. Não é que, você chegou, então outros darão conta. Não. Aham, Nós tivemos que romper uma barreira, aham, nós tivemos que romper uma bolha. O aham, nosso caminho não foi fácil. aham. Então, não é essa história de, se vocês chegaram, outros conseguem. Não. Não. Nós temos governantes que estão aqui para justamente equilibrar essa balança. Aham, aham. Então, somos sim a lei de cotas. Aham. Puta, que podcast maravilhoso, hein? Obrigado. Eita! Obrigado. Bom demais estar aqui com você, Fer. Eita! A Ana já tinha me falado de você e eu tava louca pra te conhecer. Então você podia já te ter me ligado, cara. Nossa! Combinado um cafezinho. Combinado um cafezinho, porque tem muito assunto pra ser falado. E eu quero que você volte pra gente falar do que você trabalha, como é que é? Da Lei Geral de Proteção de Dados. Da Lei Geral de Proteção E de eu Dados. aceito. Que dá outro podcast, não dá outro podcast? Dá. E é muito importante. É uma lei que já existe e que ela ainda... As pessoas acreditam ainda que ela não pegou, mas ela já pegou. Tem pessoas sendo condenadas a multas altíssimas por não ter implementado ainda. Pra você ter uma ideia, eu sofri bullying virtual em 2008. Então, Só que naquela época não tinha o que tem hoje, né? hoje as leis estão rígidas, Aham, né? Estão rigorosas aham, para coibir qualquer tipo de questão relacionada a esse Aham. tipo de vazamento de dados aham. e coisas do tipo. De xingamento, de qualquer coisa. Esse linchamento virtual Aham. também são coisas em que as pessoas acreditam que não serão pegas, que não Punidas. serão punidas, mas a lei está severa e está punindo de forma com muito rigor. Que maravilha. Que maravilha. Nós temos, né, a lei Carolina Dickmann, que é sobre essa questão de vazamento de conteúdo, né? Aham, porque vazaram os conteúdos dela Isso, e aí ela... isso. É a lei que tutela essas questões relacionadas ao digital. Que demais. Que demais. E infelizmente tem que acontecer alguma coisa que vira lei, né? Você tá entendendo? E é uma provocação que eu sempre faço pra todo mundo. Se vocês observarem, toda vez que há necessidade da gente fazer uma regulamentação social, Aham, é necessário uma lei. Então, aham, olhem com mais carinho para as leis para pessoa com deficiência, aham, para a lei de igualdade racial, aham, né? aham. Por quê? Porque são leis que previu, que o legislador entendeu que aquele grupo, a própria Maria da Penha, aquele grupo deveria ser observado, aquele grupo deveria ser protegido. E por que muitas vezes ainda, já que a gente entrou um pouquinho nesse papo, a lei da Maria da Penha ainda acontece feminicídio ainda por conta do homem, que o homem ainda faz isso no homem desse e acontece mesmo tendo a lei. É muito minha preocupação, linda. Ela é preocupante, né? A Lei Maria da Penha é uma das melhores ordenamentos que existe hoje em dia na nossa sociedade. E a Lei Maria da Penha, ela tem esse caráter preventivo mesmo, né? Ela não pune o agressor, ela previne que a mulher seja submetida a situações de agressão. Sim. E, infelizmente, com todo esse ordenamento jurídico que a gente tem, com toda essa lei que protege essa mulher ainda, ela tem morrido pelo simples fato de ser mulher. Isso, Fer, dá mais um podcast nosso pra gente discutir a questão do porquê a mulher ainda vem sendo morta pelo simples fato, que é o feminicídio, é isso. A mulher vem morrendo pelo simples fato de ser mulher. E isso, você sabe qual que é a raiz de tudo isso? O nosso sistema machista. Que entende que essa mulher, ela é objetificada, que entende que essa mulher, ele pode matar, ele pode ceifar a vida dela. Para que você servir. Exatamente. Sem que haja nenhum tipo de penalidade em relação a isso. Então, na verdade, o feminicídio, ele vem crescendo de maneira consubstanciada, porque ainda é muito fresca na mente da sociedade a ideia de que o homem tem o poder sobre essa mulher. O machismo, ele é uma realidade também que estrutura o nosso país. Então é por isso que o número de feminicídio ainda ele é
tão alto no nosso país. Aliás, ele é mundialmente, né? Inclusive, nós temos a ODS que prevê a extinção, né? A erradicação desse crime em até 5 anos e nós estamos concorrendo para isso também, Fer. Nós temos agora, dezembro, no próximo... no dia 1º de dezembro, a marcha que faz a alusão, que encerra, na verdade, os 21 dias de ativismo, né? Com relação aos direitos humanos, e a gente encerra com a marcha das mulheres. Essa marcha acontece em Rio Preto, mas acontece também em todo o território nacional e internacional. É a marcha em defesa das mulheres, né? Cuidando dessa questão da violência contra mulheres e meninas. Eu vou estar lá e estou fazendo um convite para você e para todos aqueles que te assistem. Pode me colocar que eu vou estar lá. Eu vou fazer questão de estar com você lá e você vestir a camisa junto com nós nesse dia 1º de dezembro. Eu já tô arrepiado, pode contar comigo que eu tô lá. Com certeza, vamos contar. Você é uma voz que chega longe e eu tenho certeza que a sua voz vai chegar até essa mulher que de repente está passando por essa situação de violência. Então a gente precisa contar com todos esses multiplicadores, como é o seu caso. Fer, o convite está feito. Pode contar comigo. Já temos uma parceria aqui, ó. Tá fechado. Esse é o começo de muitos podcasts. A gente vai fazer uma trilogia. Nós vamos embora. Temos bastante coisa em comum. Se deixar a liga do like falando. É verdade, Fer. Minha mãe quer deixar... ela volta, tá? Ela volta. Quer deixar algum recado? Quer falar mais alguma coisa? Quero sim. Eu quero agradecer primeiramente, Fer, pela oportunidade, pela escuta. É muito importante o assunto que você trouxe a gente aqui para falar. Nós estamos no Novembro Negro, né? A gente sabe que são 365 dias de consciência negra e não apenas um mês. Como disse, não é só uma bandeira que a gente chacoalha no dia. Não, exatamente. Não é 365 dias a gente lutando com relação à questão da negritude, com relação à questão PCD, da diversidade, né? Pessoas LGBTQIAPN+. Então, nós estamos aqui para dizer que a sociedade precisa avançar e nós só vamos avançar quando a gente tiver uma sociedade diversa. E a sociedade diversa, ela acontece toda vez que a gente oportunizar e colocar essas pessoas nesses espaços de liderança, de autoridade, de poder. A gente precisa. Uma sociedade diversa, ela consegue conversar com todo mundo. Ela consegue tutelar o direito de todo mundo. Então, nós estamos aqui para isso, para multiplicar esse conhecimento. Né? Então não tem como a gente avançar enquanto sociedade se a gente não entender que todos os grupos devem ser observados, em especial o grupo das pessoas negras, das pessoas com deficiência, das pessoas LGBT, enquanto a gente não entender. Que é a minoria que se torna a maioria. Que é a minoria que se torna a maioria, que são as mulheres. Então nós estamos aqui para convidar todos não só a refletir, porque a reflexão sem ação, ela é morta. Então nós não estamos convidando só para refletir, mas para atuar, para engajar, para buscar, para levar o conhecimento, para propagar essas informações que foram tidas aqui no dia de hoje. Perfeito. Muito obrigado. Obrigada a você. Pelo amor do meu coração. Também te amo, Fer. Ela volta aqui. Ela volta não, ela já tá aqui, tá decretada. Ela tem que estar aqui. Voltarei, com certeza. Eu não sou advogada, eu tô intimando ela. Intimação a gente não nega. Intimação não é convite, intimação tem que comparecer. Tô aqui, Fer. É isso. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer a audiência de todos. Dá aquele like no canal, viu que tem importante? Compartilhe com todo mundo. Eu quero agradecer aos nossos patrocinadores. E um grande beijo a eles. E até o próximo episódio. Valeu, beijão. Oferecimento: H-Dalphi Empreendimento Imobiliários. Tem no seu DNA a busca incessante pela qualidade e inovação. Tem em seu portfólio os condomínios Quinta do Golfe e Georgina Pisnas Park. Cocan, muito mais café solúvel. Desde de 1970, trabalhando sempre para oferecer café solúvel de qualidade, com aroma e sabor superiores. Presente em mais de 35 países. Supermercado Tridico. Seja um cliente Tridiclube. Baixe o aplicativo e tenha ofertas exclusivas. Escola Gracie Premium. Professor Alexandre Kikuchi. Doutor Prajá. Lubrificantes Grossi.
Clínica Interviva. Igor Lorenzato Assessoria Esportiva. Ateliê do Conhecimento. Sorveteria Elite. Clínica Estimular. Escritório Lisandra Oliveira. Forleb Farmácia Conceito. Doutora Paula Colsenza Endodontista.